Grau aqui. Bom dia, Jardim de Oração. Vamos para mais uma porção. Estou curiosíssima para saber o que o Jardel vai trazer. Realmente, assim como o Carol falou no nosso grupo, que a decisão dela teria mudado a nossa família também. E sim, Carol acabou de chegar. Bom dia, Carol. Realmente mudou a nossa família porque a gente passou a conversar mais sobre a Paraxá, inclusive, porque eu estava estudando muito o Antigo Testamento e o Jardel estudando muito o Novo Testamento. Então a gente tinha trocas, mas eram porções diferentes, né? Agora a gente está estudando a mesma porção junto, isso é muito legal. Então passo a bola para o meu esposo. É contigo, meu bem. Muito bem, começar a gravar aqui também. Bom dia, pessoal. Bom dia, Jardim de Oração. Que máximo essa oportunidade que Deus deu de compartilhar ainda mais sobre a palavra, porque muito mais que compartilhar, através do estudo da palavra de Deus, nós conseguimos conectar ainda mais com o Criador. E estar aqui é um grande desafio, uma grande responsabilidade que Deus colocou, mas ao mesmo tempo existe a grande recompensa, porque para estar aqui existe um tempo de preparação, e essa preparação permite conectar mais com a palavra. Então, aqui já está a recompensa, poder dedicar mais tempo às coisas de Deus. E quando a gente dedica o tempo às coisas de Deus, Deus necessariamente nos retribui de várias maneiras diferentes, de várias maneiras, de forma relacional, emocional, até mesmo material. Mas a principal retribuição de Deus está na formação do nosso caráter. Deus nos transforma em pessoas aptas a saber qual é a real retribuição. A prosperidade que vem de Deus é Deus transformando nosso caráter, entendendo que a prosperidade não está fora, mas está quando nós nos tornamos a pessoa que é apta a entender o que realmente é prosperidade. Por isso eu digo, Deus não traz felicidade. Deus te torna a pessoa apta a entender o que realmente é felicidade. Deus não te traz riqueza. Deus te transforma na pessoa apta a saber o que realmente é riqueza. E assim por diante. É nessa transformação que nós vamos caminhando cada vez mais próximos, entendendo o que é Deus para cada um de nós. Porque assim como a própria palavra de Deus diz, lá quando Moisés tem o encontro com a sarça ardente, em que Deus diz: Eu serei o que eu serei, num verbo que não existe uma tradução correta ou perfeita para o português, mas na prática é: Eu serei aquilo que você precisa que eu seja. Se você precisa que eu seja misericórdia, eu serei misericórdia para ti. Se você precisa que eu seja sustento, eu serei sustento. Se você precisa que eu seja retidão, disciplina, eu serei disciplina para ti, porque o intuito de Deus é nos transformar em pessoas que estão mais próximas a Ele. E para isso nos trouxe, inclusive na palavra, um exemplo do nosso Messias, Yeshua, Jesus, que é o exemplo daquele que está exatamente ao lado de Deus, caminhando exatamente como Deus prevê para cada um de nós. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, Rabino Shaul, no termo original, ele diz: assim eu vou caminhando para o alvo, e o alvo é Cristo. Assim eu vou me assemelhando cada vez mais com Cristo, porque assim eu sei que eu estou seguindo mais a vontade do Pai. Por que eu fiz essa introdução? Porque eu conectei aqui, neste trecho que nós vamos ler, ele fala, logo no início, de alguém que conheceu a Deus. Alguém que não era do povo de Deus, de acordo aqui com a Escritura, mas alguém que veio a conhecer a Deus. E eu creio que cada um de nós vai se identificar um pouco com essa figura. E saindo do mistério, essa figura se chama Jetro, Itro no original, Itro no original em hebraico. E essa figura, ele é o sogro de Moisés, e ele tem uma porção da Torá, especialmente com o nome dele. E é muito curioso, porque nós não temos uma porção com o nome de Moisés, que é uma figura tão importante, uma porção com outras figuras que são tão importantes. Mas o Itrô, que não é, assim, um protagonista da história, recebe uma porção com o nome dele. E os próprios estudiosos da palavra, eles vão dizer que essa porção, a narrativa que eu vou trazer agora, ela inclusive está fora da ordem histórica, na Torá.
porque é dito que ela aconteceu depois do episódio narrado pela Sheila na segunda-feira, que é o episódio em que o povo se reúne em volta do Monte Sinai, em que Deus vem com a sua presença, em que vem a lei e mandada diretamente à alma do povo. Primeiro aconteceu essa porção, primeiro o povo foi até o Sinai, recebeu a Torá, e depois acontece o episódio que eu vou narrar a partir de agora, em Êxodo capítulo 18. Porém, a Bíblia faz questão de colocar este episódio antes, porque a ideia é não ter uma narrativa cronológica, mas entender o sentido das coisas. E eu já vou explicar um pouco mais quando a gente começar a entender o que diz essa porção. Então, por favor, quem está com a Bíblia em mãos, abram aí em Êxodo capítulo 18. Bendito é o Senhor que nos outorga a Torá. E Itrou, o ministro de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo que Deus tinha feito por Moisés e seu povo de Israel, e que Deus tirou Israel do Egito. E trouxe, o de Moisés, trouxe Tsípora, a mulher de Moshe, que tinha sido enviada, e os seus dois filhos, cujos nomes eram Gershom, que pois disse: Eu sou um estrangeiro, Ger, em terra estranha. E o nome do outro é Eliezer, pois Deus, o do meu pai, foi o meu auxiliador, em hebraico Besri, auxiliador, e livrando-me da espada de Faraó. Itró, sogro de Moshe, veio com seus filhos e sua mulher a Moshe, no deserto onde acampava na montanha de Deus. E ele falou a Moshe: Eu, o seu sogro Itró, estou vindo a você, a sua mulher e os seus dois filhos, com seus dois filhos com ela. Moshe saiu para saudar o seu sogro e ele prostrou-se e o beijou. Eles perguntaram cada um sobre o bem-estar um do outro e foram para a tenda. E Moshe contou ao seu sogro tudo que Deus tinha feito ao Faraó e ao Egito por causa de Israel, e assim como todos os apertos que tinham encontrado no meio do caminho, e que Deus os tinha salvado. E trouxe alegrou por tudo de bom que Deus fizera, tinha feito ao povo de Israel para salvá-los da mão do Egito. E Itró disse: Abençoado seja o Deus que lhes salvou da mão do Egito e da mão do Faraó, que libertou o povo sob a mão do Egito. Agora eu sei que Deus é maior do que todas as outras deidades, pois através da mesma trama com que eles planejavam, ele aplicou sobre eles. E trouxe sobre de Moshe sacrificou uma oferenda queimada e oferendas a Deus. Aharon e seus anciãos de Israel vieram para partilhar da refeição com o sogro de Moshe diante de Deus. Vamos parar aqui, porque aqui a gente já tem bastante subsídio para entender um pouco mais quem é esse Tro e qual é o papel dele. Primeiro, nós podemos pensar, por que Itró trouxe a esposa e os filhos de Moshe, de Moisés, até ele? Eles não estavam juntos, porque até então a Bíblia não diz que houve uma separação. Os comentaristas comentam que quando Moisés, sua esposa e seus filhos se encontraram com Arão lá no deserto, lá atrás, que Arão envia Deus para recebê-los, Arão diz: Olha, nós somos escravos lá no Egito, não vamos mandar mais pessoas para também serem escravizados. Peça para sua esposa e os seus filhos voltarem para a terra de Midian, para a casa do pai. E dito e feito. Então, aqui fica explícito que Moisés foi sozinho até o Egito e a sua família voltou e foi morar lá com a casa de Itró. Aqui não cita nada sobre a esposa de Itró. Podemos pensar que Itró já era viúvo, então, porque já não viajava ali com a sua família. E mesmo lá no primeiro encontro com Itró, não cita sobre a sua esposa. Qual é a ligação entre Moisés e Itró? Os comentaristas dizem que Itró havia sido um grande conselheiro de Faraó nos tempos antigos e que Itró era o maior idólatra que já havia existido. O que é um idólatra? Alguém que cultua outros deuses. Então ele sabia tudo de culto, de ocultismo, de magia, de previsão, de profecia. É dito aqui na palavra, nos comentários, que ele sabia tudo dessas coisas. Porém, ele escuta falar deste Deus de Israel, e ao chegar aqui, ele diz assim: ó, olha, existe um Deus que é sobre todos esses outros que eu sei cultuar, e eu vou me converter a esse Deus de Israel. Quando a gente ouve falar isso, quantos de nós aqui não temos essa história de Itró na nossa vida? Quantos nós não cultuávamos outros deuses, seja de forma explícita ou até mesmo implícita?
Muitas vezes nós cultuávamos o Deus finanças, o Deus sucesso profissional, o Deus sucesso no exposição, e fama. Nós cultuávamos outro Deus ego, que é um dos maiores deuses, que é o dentre os que nós podemos nos distorcer de cultuar o verdadeiro Deus, que é o Deus que diz eu estou sempre certo e o outro está sempre errado. E Yitro era esse grande cultuador de outros deuses. Porém, ao ouvir falar das coisas de Deus, ele diz: eu vou ter que conhecer esse Deus. E aqui a gente já começa a entender o porquê este trecho aqui está antes da outorga da Torá no Monte Sinai. Porque se a Torá tivesse vindo, se Deus tivesse falado ao povo sem essa informação, poderíamos pensar que a Torá, a lei de Deus, é só para o povo de Israel. Afinal, Deus os conduziu até esse lugar e nesse lugar entregou e ok, agora vivam sob essa lei. Mas a Bíblia faz questão de dizer mais importante, ou seja, antes da Torá vir ao povo de Israel, a função da Torá, o que que é a Torá? É a lei de Deus com L maiúsculo. O que que é a lei de Deus? É a vontade de Deus expressa na nossa dimensão. Mais do que a Torá vir ao povo de Israel, para que este povo cumpra leis, o objetivo dela é que outras nações conheçam a este Deus de Israel pelas suas maravilhas, pelo seu amor, pelas suas libertações e venham até este Deus. Venham saber mais e venham se converter a este Deus. Por isso a Torá coloca antes a história de Etrô e depois vai falar da descida das leis. Sabendo disso, a gente sabe que depois, lá com Yeshua, nosso Messias, é com esse início, esse pano de fundo é cumprido de forma plena. Mas quando a gente entende a palavra de Deus, especialmente estudando o que a gente chama de Velho Testamento, a gente entende que a vontade de Deus, ela funciona de forma cíclica, porque Deus é grande demais, Deus é tudo. Então a gente não consegue captar o todo de Deus. Ele se apresenta até nós de forma organizada e cíclica. E o mesmo fato ele acontece várias vezes na história, porém de forma cada vez mais intensa, até que se torne pleno. Ciclo após ciclo, a mesma vontade de Deus vem colando na nossa dimensão até que se torne na plenitude. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós vivemos a plenitude dos tempos. Isso tem que dar um efeito wow para vocês, porque as coisas vão vindo, se materializando até que elas se tornam plenas. Até que a vontade de Deus é totalmente expressa. E aqui, na Parashá Yitro, nós já temos um ensaio do que depois seria essa vontade plena. Um ensaio por quê? Porque nós temos um homem, apesar de um homem muito importante, é dito que ele era ministro de Midian, aqui algumas Bíblias aparece sacerdote de Midian, a palavra significa, na época, como não tinha uma distinção exata, né, a autoridade religiosa também era autoridade política, ele era o prefeito de Midian, o presidente de Midian, o maior sacerdote de Midian, ele era o manda-chuva de Midian, que era uma terra ali próxima aonde eles viviam. E aqui a gente tem também algumas coisas mais interessantes, porque a Torá faz questão de dizer que ele veio com Tsípora, que é a esposa de Moshe, que também é uma estrangeira e é uma midianita. E aqui a gente tem uma coisa bem interessante, porque nós temos mais midianitas na Bíblia. Lembra qual que era a nação de Ruth? Lembra, né? Que vai configurar esse casamento da igreja, do Messias, de Deus com as nações. Midian representa na Bíblia muitas e muitas vezes todas as nações, porque é dito depois lá na porção de Deuteronômio, que é Moisés relatando tudo que eles passaram ao longo da jornada, Moisés explicitamente diz: E Deus criou Israel para ser o seu Deus, e criou as outras nações e as entregou aos seus deuses, com D minúsculo. A Bíblia diz isso. Deus entregou outras nações aos seus próprios deuses.
Para quê? Para que uma obra se cumprisse. Então, nós temos aqui Midian como uma dessas nações que foram entregues a outros deuses, e a própria Torá já diz qual é a fórmula para essas nações, que é através dos seus representantes que eles venham e conheçam a Deus. Mas quando nós vamos seguindo aqui na história, nós temos uma outra informação importante que diz que o primeiro filho de Moisés se chamava de Ger, e Ger quer dizer estrangeiro, porém, na cultura hebraica da época, Ger também era o nome dado àquele estrangeiro que se convertia, aquele estrangeiro que não era do povo de Israel, mas que optava por se juntar ao povo de Israel. Aqui ele já deu uma. O primeiro casamento entre um israelita e uma. Não o primeiro casamento, mas o casamento entre Moisés, líder de Israel, e uma midianita, representante das nações, forma um Ger, um estrangeiro. O que é um estrangeiro? Aquele que vem e se converte ao povo. Esta é a vontade de Deus, que todos venham e conheçam a lei de Deus e adentrem nesse grande povo de Deus, nessa grande família de Deus. Isso esteve aqui desde o princípio. Tem uma curiosidade interessante, e aqui eu vou entrar nos termos do Midrash. Em primeiro lugar, o que é Midrash? Midrash são literaturas que nos ajudam a entender a história original. Elas não têm o mesmo peso da história original e elas não têm o intuito de serem uma verdade absoluta. Então, eu jamais posso pegar um trecho do Midrash e dizer, isto aqui é a Bíblia, isso aqui é. Não. São pessoas, embora sejam pessoas sábias, pessoas que vivem a palavra de Deus, que conversam sobre estes fatos e criam histórias para ajudar a entender o enredo principal. Óbvio que quanto mais antigo esse Midrash, datado na história, mais próximo ele está do que o próprio povo de Israel falava sobre essas histórias. Porque precisamos entender que a Torá, a Bíblia, necessariamente vai resumir os fatos, mas as pessoas falavam sobre esses fatos. Então, quanto mais antigo o Midrash, mais próximo ao que era falado na época. E o Midrash ele vai dizer o seguinte: além de dizer que Itro era um dos conselheiros de Faraó, ele vai dizer que Moisés, quando sai do Egito, ele sai portando um bastão, um mate. Esse bastão era o mesmo bastão que veio junto com o José quando ele foi preso. E esse bastão, diz o Midrash, que ele foi criado no sexto dia da criação e ele foi passado de geração a geração por Adão, por seus filhos, depois foi para Noé, para Abraão, para Isaac, para Jacó, aí foi depois herdado por José e chega na mão de Moisés. É um bastão diretamente emanado de Deus. Tá? Isso é o que diz o Midrash. E dizem que Itró, quando viu Moisés com aquele bastão, reconheceu aquele bastão que ele possuía algo diferencial, porque ele já havia visto o bastão lá no palácio de Faraó. E ele pegou esse bastão e plantou ele no chão. E esse bastão criou raízes. E ele disse, Itró disse, aquele que for capaz de retirar esse bastão do chão vai promover a redenção de Israel. E aí é dito que depois de alguns dias Moisés foi lá e retirou esse bastão do chão. E esse bastão é aquele bastão que Moisés jogava ao chão e se tornava uma cobra, o mesmo bastão que ao erguer eles ganhavam a guerra contra os amalequitas, ao baixar eles perdiam, ou seja, é um bastão que representa fisicamente a vontade de Deus na nossa dimensão. E aqui a gente já tem mais. Então Itró era um cara, ele era um místico. O Itró, ele era aquele que dominava as artes e as magias, sabia de tudo disso. Ele sabia, inclusive, fazer isso de uma forma sistemática e organizada, como a gente vai ver mais adiante. Mas ele se rende ao Deus de Israel. E aí eu repito, quantos de nós somos Itró? Quantos de nós viemos deste meio e conhecemos ao Deus de Israel? Conforme nós vamos seguindo aqui no texto, nós temos assim: no dia seguinte, Moshe sentou para julgar o povo. E por que que a gente sabe que essa porção aqui veio depois da outorga da Torá? Porque Moshe já está julgando o povo. Com quais critérios? Com a Torá que veio do Monte Sinai. No dia seguinte, Moshe sentou para julgar o povo. E eles permaneciam de pé, e Moisés, desde a manhã,
perante Moisés desde a manhã até a noite. E o sogro de Moisés viu tudo que ele estava fazendo ao povo e disse: O que você está fazendo para o povo? Por que você está sentado sozinho e todo o povo fica em pé perante você desde a manhã até a noite? E Moisés disse ao seu sogro: Porque o povo vem até mim para buscar a Deus. Quando houver algo, eles vêm a mim e eu julgo entre o homem e o seu próximo. Eu faço saber os estatutos da lei de Deus. E o sogro de Moisés lhe disse: Não é bom que o que você está fazendo. Você irá se esgotar. Você também e também esta nação que está consigo. Esta carga é pesada demais para você. Você não pode fazer sozinho. Agora ouça a minha voz. Eu lhe darei um conselho e Deus estará contigo. Nossa, o Itró recém-convertido vem dar um conselho para Moisés. E aí é dito que Moisés era o mais humilde dos homens, e por isso ele ouviu. Sogrão foi lá e disse: Seja você para o povo diante de Deus, e você trará as palavras de Deus, e adverti-los-á sobre os estatutos e as leis, para mostrar-lhes o caminho que eles devem tomar, e as ações que devem fazer. Você, aqui, olha, o que ele está dizendo? Seja você aquele que traz os estatutos de Deus. Ou seja, seja você um professor para este povo e não detenha o conhecimento, porque é dito, o povo vem até mim para buscar a Deus. Ele tá, aqui o próprio recém-convertido que entendeu qual é o mecanismo de Deus, que não é deter em uma pessoa ou em um povo, mas ensinar isso a todas as pessoas. Por isso que ele dá essa sugestão. Ele diz assim, ó, comece a ensinar para as pessoas sobre o que é a vontade de Deus. E mais, você deve procurar, dentre todo o povo, pessoas capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam o ganho monetário, e você deve apontá-los sobre eles como líderes de 1.000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Eles irão julgar o povo a cada momento, e quando um caso maior surgir, eles irão lhe trazer. E os casos menores eles irão julgar. E assim se aliviará você e compartilharão contigo. Se você fizer isso e Deus consentir, você será capaz de suportar e também toda a nação irá ao seu lugar em paz. Moisés recebeu o conselho de seu sogro e fez tudo o que ele disse. Ele aconselhou homens capazes de todo Israel, e ele os apontou como cabeças de seu povo, líderes de 1.000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10. E eles julgavam o povo a todo momento, trazendo os casos difíceis a Moisés, que julgava e julgando os casos menores por si próprios. Moisés se despediu do seu sogro e ele foi para a sua terra. E aqui também, nós também nos despedimos de Itró, porque o trecho sobre que fala sobre ele também aqui se encerra. E aqui nós temos a figura de Itró, ministro de Midian, conhecedor das leis espirituais e das leis materiais, viu Moisés que ele estava com uma boa vontade, querendo trazer a vontade de Deus para o povo, mas não de uma estrutura que fosse conectada à realidade material. E aí, olha que interessante, por quê? Porque Moisés estava altamente espiritual. Moisés havia acabado de descer do Monte Sinai. O nível de espiritualidade ele estava lá no alto. Mas a gente sabe que quando nós estamos muito espirituais, a gente tende a ficar menos material. Então Moisés, para ele, estava tudo bem passar o dia inteiro falando das coisas de Deus. Ele estava naquela onda que às vezes a gente fica aleluiado, a gente só quer saber das coisas de Deus, das coisas espirituais, só quer falar disso. Só que quando está demais, a gente esquece que existem ali milhares de pessoas que estavam em pé o dia inteiro e que talvez não estavam na mesma onda. Todo o povo de Israel. Moisés havia esquecido a questão material prática. Quantas vezes nós ficamos espirituais demais e esquecemos da materialidade? E veio Itró, ministro de Midian, uma pessoa sábia das coisas, das leis humanas, da forma de organizar uma sociedade, e disse: Olha, como se dissesse assim, eu sou o ministro da minha cidade e eu sei organizar as coisas. Eu sei criar um sistema reproduzível. E eu vou te ensinar a fazer gestão de pessoas, Moisés. Sabe muitas coisas de Deus, mas as coisas das pessoas assim estão ficando um pouquinho de lado. Então eu vou te mostrar como organizar esse povo com lideranças, com uma cadeia de autoridade derivando de ti,
E a própria palavra diz assim: e assim todos ficarão em paz. Se eles ficarão em paz, é porque eles já não estavam em paz. Aquele cansaço ali estava começando a bater, tanto no povo, e depois abateria Moisés. O Ito sabia disso. Quando Moisés baixasse a sua carga espiritual, ele também se sentiria cansado. E por isso ele diz: para que todos fiquem em paz, vamos fazer as coisas de um modo um pouco mais organizado. Por isso, nós temos Itró como este representante das nações. O próprio Zohar, que é uma obra que ajuda a entender qual é a mística por trás da palavra de Deus, ele vai dizer o seguinte: Moisés vai dizer que Itró é o arquétipo do justo das nações. O que é o justo das nações? É dito que quando o povo foi libertado de Israel, a palavra diz que haviam ali 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Então, estamos falando de uma libertação na casa dos milhões de pessoas. Porém, é pouco provável, arqueologicamente falando, que um grupo tão grande, em primeiro lugar, existia na época, e em segundo lugar, fez um êxodo tão longo. É pouco provável que este número seja um número que se refere às questões materiais, ao número exato de pessoas. Porém, o número 600 mil ele é bastante significativo quando a gente entende ele através do hebraico. E o Zohar, que é a obra que ajuda a entender a mística por trás da palavra, ele vai dizer: foram 600 mil almas que saíram do Egito, que são as almas base da humanidade. Essas almas, elas depois vão, com o tempo, se dividir e se espalhar entre as nações, até que todas as nações possuam essas almas que estão ali conectadas diretamente à fonte, a Deus. Isso é uma, logicamente, uma linguagem metafórica, tá, gente? E aí nós vamos ter o Zohar dizendo: e as nações possuem almas que são os justos daquela nação, que são aquelas pessoas que também estão ligadas diretamente à fonte. Talvez estejam desviadas do caminho, como era o caso de Itró, porque ainda não conhecia Deus. Mas assim que ele ouve falar de Deus, automaticamente ele quer saber quem é esse Deus. Novamente, quantos nós não temos essa alma, não essa alma, essa energia, esse arquétipo de Itró em nós? Nós queríamos saber de Deus, mas nós ainda não sabíamos qual era o Deus verdadeiro. E quando a gente ouve falar, opa, esse é o Deus que libertou o povo do Egito, esse eu quero saber, é esse Deus que eu quero saber. E a minha alma é atraída para lá. O Zohar vai dizer, então, que Itró é esse justo das nações, que ocorre quando o Itró reconhece a Deus, ocorre uma elevação da glória divina no mundo. A própria palavra diz no Zohar, a palavra do Zohar diz: a luz de Deus só se completa quando até os que estavam fora o reconhecem. E aqui a gente tem essa figura de Itró. E aí, mas eu quero dar um passo além. Um passo além, por quê? Logo no final aqui da leitura, no versículo 27 do capítulo 18, finalzinho do capítulo 18 de Êxodo, nós vamos ter: e Moisés se despediu do seu sogro e ele foi para a sua terra. Esta frasezinha aqui me pegou muito forte. Moisés se despediu e o sogro voltou para sua terra. Itró conhecia das leis de Deus, conhecia da Torá, conhecia, sacrificou a Deus. O Midrash diz que ele fez a aliança, que ele fez a Brit Milá, a circuncisão. Vocês concordam comigo que o mais natural seria que, sabendo de tudo isso, o Itró não desejaria continuar com o povo de Israel? Afinal, eu estou aqui onde a presença de Deus está, eu estou aqui onde as leis de Deus vigoram. Eu quero ficar com esse povo aqui, eu quero seguir exatamente junto com esse povo. Mas Itró não. Voltou à sua terra, se despediu e Moisés o despediu em paz. E aqui nós temos exatamente a forma como Deus age com os estrangeiros, aqueles que se aproximam do seu povo, da sua vontade, aqueles que se conectam à vontade de Deus. No nosso caso, através de Yeshua, nosso Messias. Nós não devemos nos manter
nesse lugar. Eu preciso voltar para onde eu estava e ali falar das coisas de Deus. Porque Itró, a palavra nos diz que era um homem influente. Se ele sabia organizar as pessoas com uma cadeia de autoridade, quer dizer que ele fazia isso, ele era uma autoridade naquele povo. Ele conhece das coisas de Deus e imagine o que aconteceu em Midian quando Itró voltou. Todas as pessoas na sua cadeia de autoridade ficaram sabendo que existia o Deus de Israel. Quantas delas não se converteram ao Deus de Israel ao saber que o grande líder havia conhecido o Deus verdadeiro? Quantos que vinham até Itró para fazer sacrifícios, oferendas e todo tipo, hoje a gente diria, né, todo o tipo de trabalho para outros deuses, e chegam para Itró e Itró diz: Olha, eu não sirvo mais esses outros deuses aqui porque eu descobri qual é o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, e esse Deus não age dessa maneira aqui, então não vou mais fazer esse tipo de coisa. E essa é a vontade, por isso que a vontade de Deus é que sejamos apóstolos. Nós jamais podemos ficar presos ao sistema religioso que nos converteu, à igreja, ao templo, ao líder religioso. Nada. Deus não espera que nós ficamos numa cúpula, numa bolha. Nós precisamos sim nos fortificar com a palavra de Deus, viver nos locais onde a palavra de Deus é pregada, nos carregar desse espírito e voltar para casa, voltar para a nação de onde viemos. Se viemos de uma nação idólatra, voltar para lá e mostrar para pessoas: olha, a vontade de Deus é melhor do que a que a gente vivia aqui. Por isso que nós vamos ter depois, lá na frente, outros arquétipos de pessoas das nações que conhecem ao Deus verdadeiro e volta. Nós vamos ter uma figura que, um dia, com a ajuda de Deus, eu quero falar mais sobre ela, que é a figura de Naamã. Naamã, o general leproso, que conhece a vontade de Deus, que se batiza, que assume que é curado pelo profeta, mas que volta. Inclusive diz ao profeta: Profeta, eu reconheço que o Deus de Israel é o único Deus. Mas quando eu voltar, eu estou sob uma autoridade, estou sob a autoridade do rei. E o rei já está idoso, e quando ele se prostrar, se ajoelhar diante do Deus da minha nação, ele se apoia em mim e eu preciso me ajoelhar junto. Com medo, assim, tá, mas isso não vai ser idolatria se eu me ajoelhar pro ídolo? E o profeta disse, ó, vai em paz. Vai em paz porque o teu coração já está convertido. Mesma coisa, Itró. Imagina, Itró talvez tinha medo, né? E se eu voltar e todo mundo sabe que eu sou idólatra, e na minha casa tem um monte de estátua, tem um monte de coisa. E Moisés se despede. Não, vai em paz. Porque o que importa é que o teu coração saiba que Deus está aí. Muito mais do que a expressão externa. Se até mesmo Naamã, que se ajoelhava ao ídolo, recebe a bênção do profeta, imagina nós que precisamos, às vezes, performar algo para simplesmente poder falar das coisas de Deus. Lá na frente, nós vamos ter o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, Rabino Shaul, em hebraico, dizendo: Olha, para os gregos eu me finjo de grego, para os romanos eu me finjo de romano, para os idólatras eu me finjo de idólatra, para as pessoas de Deus eu falo das coisas de Deus abertamente. O próprio Paulo chega a um templo pagão e diz: Está vendo aquela estátua do Deus que vocês não sabem o nome, do Deus sem nome? Imagina isso em termos de lei. Paulo está dizendo: aquela estátua é a estátua do Deus de Israel. Isso seria o maior idolatria do mundo, mas Paulo sabia qual era o Deus que estava no seu coração. E ele só usa esse argumento para convencer as pessoas que estavam ali. Tá vendo aquela estátua? Eu vim falar daquele Deus ali, o Deus que vocês ainda não conhecem. A história de Itró, ela deve servir para entender o mecanismo de Deus. Deus quer que a gente se aproxime dele, conheça a sua lei, conheça a sua vontade, conviva com o seu povo, que são as pessoas que já conheciam antes de nós, entenda os mecanismos, contribuamos com este povo, assim como Itró contribuiu com Moshe, com Moisés, mostrando ele como se organizar melhor. Ou seja, a gente pega as coisas que a gente aprendeu no mundo, traz para dentro da estrutura de Deus e vê como, através desse meu conhecimento, das coisas que eu já fazia, eu posso contribuir aqui. Como é que eu posso converter o que eu já sabia
para as coisas de Deus. Porque Itró organizava as pessoas em uma cadeia de autoridade para servirem à idolatria. Itró converte o seu conhecimento e diz: agora eu vou utilizar o mesmo conhecimento para servir a Deus. Quantas vezes a gente não teve culpa porque adquiriu um conhecimento anterior a saber, a se converter a Deus, e depois a gente acha que esse conhecimento não tem mais valor? Eu mesmo, Jardel, passei por essa história por mais de um ano. Eu simplesmente neguei de forma veemente todo o conhecimento que Deus tinha me dado anteriormente, acreditando que isso não era uma coisa de Deus, como se houvesse algo fora de Deus. Graças ao bom Deus, houve esse momento de compreensão, de entender, não é negar, é converter este conhecimento para Deus, para que ele seja algo útil dentro, no caso da Torá, da nação de Israel, dentro da nossa realidade na plenitude dos tempos, dentro do reino de Deus. Essa conversão, e Itró é o representante dessa conversão. Se eu puder fazer um fechamento sobre essa mensagem, seja como Itró. Entenda que existe um passado, mas esse passado não define quem tu és, mas esse passado te carregou de habilidades e conhecimentos. E até mesmo esse passado foi a vontade de Deus para a tua vida, pois a própria Torá diz que é o próprio Deus que entrega as nações aos seus próprios deuses, com D minúsculo. Ou seja, o próprio Deus quis que você servisse de forma idólatra a essa técnica, a este outro Deus, a qualquer outra coisa. Era da vontade de Deus. Por quê? Porque Ele quer que você pegue isto que você fazia antes e converta para a vontade dele. Esse é o plano de Deus. Você não precisa se tornar uma pessoa religiosa. Vamos imaginar que Tro não se tornou um religioso, afinal ele se converteu, mas não ficou na nação. Ele voltou para sua vida normal, mas com um novo nível de compreensão. E a partir daqui a Torá já não fala mais de Tro, porque é como se dissesse: a missão dele está cumprida. A partir de agora ele vai seguir a vontade de Deus na sua plenitude, dentro do que lhe é cabido. Itró não foi eleito para ficar inserido no povo, mas para voltar e ser um justo no seu lugar, e com certeza será, foi e será julgado pelo fato de ter cumprido a missão que lhe cabia, fazer esse trajeto. Para quem está aqui no Instagram, muito obrigado por ter acompanhado. Para quem está vendo essa aula gravada, pode comentar aqui embaixo qualquer dúvida. Pedir depois para Sheila. Vou deixar o meu Instagram também aqui embaixo. Vocês podem me seguir. Até breve, pessoal do Instagram. Uhum. Deixar aqui salvo. Beleza, gente. O Jardim de Orações. Esse é o momento para dúvidas. Quer pegar aqui? Só? Por favor. Oi, Jaquel. Deixa eu só um minutinho botar aqui no modo galeria. Aí eu consigo. Aí, agora sim. Tudo bem? Muito, muito interessante. Vocês me ouvem bem? Tô te ouvindo Consegue? bem. Muito interessante falar a respeito de Jethro. Muito, muito boa conexão com relação aos convertidos, aos novos convertidos, a forma como Deus usa a transformação que todos nós vivemos. Eu creio que o Senhor, ele pegou Jethro e falou: olha, seu foco está aqui. Vamos pegar a tua lupa e vamos mudar o foco. E trouxe ele para uma nova realidade. Eu estava lendo o comentário do Rashi, que falava, achei tão interessante, sobre Jetro ele ter 7 nomes, né? E que um deles, que era Itre, ele foi Yeter. Ele foi acrescentado uma letra Vav no final e se tornou Itro. E Uhum. isso é o que o Senhor faz conosco quando a gente se converte, né? E é o que Jetro viveu. É como se ele dissesse assim: agora eu vou acrescentar uma letra no seu nome. E isso vai mudar a sua vida. E a gente vive uma transformação de fato, né? E o que mais, assim, a gente, quando estudou Mulher Apostólica, a gente estudou as letras, as meninas vão lembrar de Vav. Parece um gancho. Lembra que eu falava da estaca? Que ela fica firmada.
ela é uma ponte, céu e terra. Então, é muito lindo o que acontece com Jetro, embora fosse um grande idólatra, né, como você explicou muito bem, mas o Senhor coloca essa letra Vav, adiciona no final do nome dele, e ele se transforma numa ponte, num canal de conexão céu e terra. Então, ali ele entra num lugar de sensibilidade. É como se a função espiritual desse homem mudasse, né? Tanto que o relato fala exatamente disso, ele trazer, no caso para Moisés, né? Enxergar aquilo que ele não estava vendo, ele liga a visão espiritual a uma estrutura prática. Eu achei isso fantástico, o quanto que o Senhor ele nos transforma, sabe? O quanto ele quando a gente se converte e a gente passa a cumprir os mandamentos do Senhor, a gente muda a nossa identidade, a gente muda o nosso nome, a gente se transforma, o nosso foco vira outro, né? Então, tudo aquilo que Jétro sabia, ele se torna ali, quando, sem dúvida nenhuma, fica aí a reticência, né? Quando ele volta para Midian, um canal entre dois mundos, porque ele vai ser aquela pessoa que vai fazer essa ponte, essa intercessão, né? Ele vai interceder, ele vai fazer o alinhamento espiritual, e isso é muito fantástico, principalmente para a gente que se converte, muitas vezes tem um pensamento assim, nossa, imagina se eu tivesse tido todos esses anos de comunhão, agora que eu me converti, quanto tempo que eu pedi? Não, não é sobre isso. O Senhor, ele trabalha a partir do que nós somos, a partir da nossa bagagem. E são os lugares estratégicos que o Senhor nos coloca, e é Ele quem capacita. Então, o Senhor, ele capacitou Itro, ele deu uma letra Vav no final do nome dele e falou: Você é ponte entre dois mundos, vai. E isso é muito legal para a gente entender que é através desse lugar de arrependimento sincero, como a Sheila costuma falar, de bunda no chão, que a gente olha e fala assim: eu não tenho condições. Quem sou eu, idólatra, entrou perto do meu genro Moisés, um homem de Deus que estava agora lá falando com Deus lá em cima daquela montanha, ouvindo a voz de Deus, mas ele fala: Não, eu vou usar você. Então, a gente entender que nós somos usados pelo Senhor e para levar essa palavra, para ser essa ponte, isso é muito interessante. Ter consciência disso traz a gente para um lugar de amor, sabe? Olha o tamanho do amor de Deus. Ele entregou o seu filho, nós temos a oportunidade de conhecê-lo e principalmente nós temos a oportunidade de levar isso para outras pessoas que não sabem. Então, tudo isso que a gente viveu, toda essa transformação, a gente é capaz de levar para outras pessoas, de ser missionário na sua casa, no seu condomínio, no lugar onde você vive. Isso é tanta generosidade, é tanta misericórdia do Senhor, e eu vi isso muito claramente, até tinha separado essa parte, anotei para fazer um videozinho, né, para o Instagram, porque eu achei tão perfeita a forma como foi trazida, né, a respeito dessa mudança, do quanto a gente hoje troca o nosso nome quando a gente conhece o Senhor. A gente troca a nossa identidade quando a gente conhece o Senhor. Ele transforma a gente por completo. E a pessoa olha e fala: ali eu vejo luz ali. E a gente passa a ser canal mesmo, passa a ser ponte e colocar essa luz também na vida de outras pessoas, a ser transformado e transformar outros. Isso é muito perfeito a forma como o senhor trabalha, assim, eu achei muito interessante todos esses pontos a respeito de Jetro e haja visto porque ele tem uma paraxá com o nome dele, né? Só não estou te ouvindo. Muito obrigado de ter contribuído. Eu vou botar um pontinho a mais, uma coisa que parece um pouco não tão explícita na história, mas a gente pode concluir. O próprio Moisés não foi criado no meio de Israel. O próprio Moisés foi criado no palácio do faraó. E isso tem que ser uma. A gente pensa assim, o Moisés era o homem de Deus, ele era o líder. Mas o próprio Moisés não nasceu da igreja. E o próprio Moisés não era de família de igreja. Ele era de família idólatra. Ele nasceu no palácio. É dito através dos Midrashim, dos Midrash,
que Moisés aprendeu todas as artes e magias do Egito, que Moisés era um grande sacerdote no palácio. Por isso que ele tinha familiaridade em transformar bastão em cobra, em falar com sarça ardente, por isso que ele tinha familiaridade com as coisas espirituais. Porque é dito que Moisés aprende, porque é dito ali que Moisés aprendeu todas as artes do Egito. E as artes não eram pinturas, né, em matemática e português ou egípcio. As artes eram artes de magia, né, de manipulação da espiritualidade. Tanto que o próprio Midrash diz que Moisés era um sacerdote tão influente, a ponto que o texto já deixa isso subentendido, porque Moisés fala abertamente com Faraó. Imagina que ele tinha uma autoridade muito grande para poder falar diariamente com o faraó está no rio, e aí ele vai lá para conversar com o faraó. Ele não era um qualquer do povo. Imagina quantos seguranças o faraó não tinha. E o pessoal dizendo, opa, abre aí que o Moisés está vindo aí, porque o Moisés é importante. O próprio Moisés faz essa conversão. E aí o Midrash vai dizer que, inclusive, ele, ao sair do Egito, ele saiu com as roupas sacerdotais, com as roupas de idolatria, porque eram as roupas que ele usava. E aí ele conviveu ali no deserto, foi a Midian, enfim. E aí no episódio da sarça ardente, a única roupa que ele ainda havia herdado da sua época do Egito era a sandália, que era uma sandália de couro de crocodilo, que havia um brasão idólatra nessa sandália. E aí por isso que Deus diz, olha, tira esta sandália aí, porque aqui é um lugar santo. Porque essa sandália aqui é símbolo de idolatria, e aqui a gente vai entrar em outra dimensão. Muito bem. Mais perguntas, contribuições? Muito bem. Então, convido vocês a fazer a oração. Eu abro aqui e depois quem tiver aí quem sentir no coração, quem tiver o desejo de também contribuir com essa oração, por favor, vai abrindo o áudio depois e nós fizemos aqui esse momento de introspecção e de conexão ainda maior com Deus. Então, feche os olhos, respire 3 vezes profundamente. Nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador. Aquele que nos dá a conhecer ao teu santo nome, o Deus de Israel. Pelo nome de Yeshua, nosso Messias, teu Filho, possamos estar ainda mais próximos de ti, da tua vontade, através dessa oração, através da interiorização do conhecimento que veio através dessa paraxá, dessa figura de Itró, que magistralmente foi colocado na tua palavra como símbolo daquele que vem a te conhecer. Quantos de nós te conhecemos ao longo da vida e não desde uma família que já vivia a tua vontade? Quantos de nós que, mesmo sendo de uma família que dizia viver a tua vontade, viemos a te conhecer depois da idade adulta, depois dos nossos períodos de idolatria? E graças nós te damos, Senhor, porque essa é a tua vontade, esse é o teu aprendizado, essa é a forma com que tu coloca no nosso coração, na nossa mente, nas nossas ações, aquilo que tu espera que façamos ao te servir. Tu tens essa habilidade, Senhor, essa habilidade de nos edificar em cada momento e nos integrar à tua obra através de tudo aquilo que já provém de ti. Como a tua palavra diz mais adiante, no que nós chamamos de Novo Testamento, que o desejo é que tudo seja convertido a Cristo, que tudo e todos venham a conhecer o Messias, porque assim se conectam a ti. Que isso seja uma realidade no coração de cada um de nós que estamos nessa oração e de cada pessoa que, através dessa realidade criada aqui, nós vamos propagar ainda mais a tua palavra, a tua verdade, o teu conhecimento, que tudo venha a se converter ao Cristo, ao nosso Messias. Graças nós te damos, Senhor, porque através da tua bondade, tu nos aceita, independente do nosso passado, no teu povo. Tu nos converte, tu nos torna um estrangeiro que conhece a tua família, e assim como diz a própria lei, que o estrangeiro deve ser até mais amado do que aquele que nasceu no povo. E assim somos nós, muito mais amados como filhos adotivos, irmãos do nosso Messias, o irmão mais velho, nessa grande família que é a grande casa do povo de Israel.
Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse servir, que exista na vida de cada pessoa aqui uma nova dose de sabedoria, de conhecimento, de saúde, de prosperidade, de expansão das coisas do reino, uma renovação espiritual através de toda a força que aqui foi canalizada, gerada, que seja essa grande luz, que sejamos como faróis, que sejamos o próprio sal da terra, a luz do mundo, trazendo essa percepção que tu nos coloca no nosso coração e convertendo cada parte da nossa história ao reino de Deus. Que esta oração seja como um sinal, seja como um pacto, assim como o pacto que Tró fez, um pacto de que cada parte da nossa história que ainda estava separada do povo, cada porção da nossa alma que ainda não conhecia o único Deus, que nesse momento se converta e seja conectado e seja útil a essa nova realidade do reino. Pelo nome de Yeshua, nosso Messias, que eu oro. Amém e amém. Amém. Pai, eu quero te pedir, em nome do seu filho amado, que essa sala de oração, que esse estudo de Torá, seja para a elevação da alma de Evelyn, filha de Lauren, que ela possa ter cura completa, que ela possa ter vida longa, que ela saia do hospital em breve e que seja com saúde. Te peço também, Pai, que esse estudo de Torá e que essa elevação nos seja por méritos de Shalom Bait para cada uma das nossas mulheres do Jardim de Oração, para aquelas que não estão aqui, mas que estão nas nossas orações, estão nos nossos pensamentos, as famílias, os casais, os maridos, que tanto nós mulheres buscamos, que eles possam todos ser elevados através do mérito da leitura da Torá e do estudo do Jardel, que nós possamos estar em breve reunidos em casais, nesse mesmo bate-local, não somente mulheres, mas os seus esposos também, tendo uma comunhão com a palavra e contigo, para que nós possamos elevar nossas casas, os nossos filhos, que eles possam também, através desse exemplo, ser estudantes da tua palavra, ser sedentos por saber mais sobre ti e principalmente sobre o casamento com o Senhor, assim como o Sinai representa um casamento contigo, que nós possamos também ser esses representantes desse amor que vem de ti para conosco e de nós para contigo, que nós possamos representar isso nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos. Que todos aqueles que tenham clientes, que eles possam também ser elevados através da nossa conduta. Que assim seja a sua vontade, Pai. Amém. Gente, posso só acrescentar uma coisa? Eu queria agradecer o Jardel, agradecer a todos vocês, né? Agradecer ao Jardel porque desde a semana passada eu não consegui nem falar no grupo, mas aquela reunião da semana passada ficou reverberando em mim por muitos dias. A sua palavra muito profundamente tocou a minha alma. E eu vejo hoje, por exemplo, a Sheila colocou, eu tive duas respostas para a minha oração de hoje de manhã. Já deu vontade de chorar. Eu fiquei muito impressionada. Eu queria muito agradecer. Obrigada. Ontem eu estava pensando em ti, Ju. Ia te chamar. Juliana, eu vou te pedir uma gentileza, não precisa ser agora por conta da emoção, mas compartilha no grupo, em áudio ou em texto, como foi essa história. E aí eu não estou no grupo ali porque ele é exclusivamente feminino e eu também não vou entrar no grupo para não perder a intimidade que existe ali no grupo. Mas aí eu peço para a Sheila compartilhar comigo, combinado? Muito bem, gente. Então, olha só, pontualmente, novamente, às 8 horas, estamos como Itro, pragmáticos, seguindo uma ordem, uma cadeia
muito bem definida, porque assim a gente tem paz, né? Quando as coisas estão em ordem, a palavra, quando as coisas estão em ordem, o povo tem paz. Que bom que a gente pode ter essa ordem. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pela entrega, por essa disposição para ouvir, para compartilhar, pelos ouvidos de vocês e especialmente muito obrigado a Deus, unicamente muito obrigado a Deus pela oportunidade de poder falar das coisas de Deus e isso trazer um sentido muito mais do que só aqui para mim ou para minha família, isso pode ser espalhado para a vida de vocês, que isso seja uma realidade na vida de cada um de vocês que ouviu essa palavra e de cada pessoa que vocês vão compartilhar. Uma excelente, quase final, um excelente finalzinho de semana e na segunda que vem nos vemos de novo. Até mais, gente.